Olha, a Previdência Social poderia, estou colocando aqui no condicional, ser uma só para todas as pessoas que moram no país, né? Como você sabe, nós já trouxemos aqui várias pessoas para falar sobre reforma de Previdência, mas tem mais um detalhe, né, a respeito dessa regra de aposentadoria, e para isso nós trouxemos aqui o nosso convidado, que é o doutor Adilson Sanches. Adilson, para explicar um pouco mais, sou absolutamente leigo também nesse assunto. Hoje no país, a aposentadoria é igual para todo mundo ou há diferentes tipos de aposentadoria? Precisamos conhecer o seguinte, há dois regimes distintos, né? Dois. O regime próprio dos servidores públicos e o regime geral da iniciativa privada. Que é o INSS. Que é gerido pelo INSS. Tá. São completamente diferentes, embora com as reformas constitucionais eles tenham se aproximado. No passado, o servidor público se aposentava com vencimentos integrais, sem o teto. Hoje, quem ingressa no serviço público já não alcança essa condição. Havia paridade, ou seja, recebia o mesmo valor do que estava recebendo enquanto nativa. Hoje, quem ingressa no serviço público já não tem mais essa condição. Então, essa aproximação dos regimes, ela é estratégica e vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, de forma bem tênue, de forma assim, bem calma, sem causar grande polêmica. Mas a proposta é uma unificação imediata, brusca, e eu, sinceramente, penso que há um impeditivo de natureza política. Não vai se conseguir fazer essa unificação em termos idênticos, não é? Há uma aproximação, mas um único regime, Sim. isso nós Agora, não vamos chegar. E os militares, onde é que eles ficam nessa história? Os militares têm... Estou falando dos militares federais. Tem, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem um sistema próprio. Um sistema próprio. Tem um sistema próprio. Que não coincide com o regime geral, nem com o regime próprio, não é a mesma coisa, né? Enfim, eu diria para você o seguinte, possibilidade jurídica existe, embora alguém sustente que seja uma cláusula pétrea, que não se possa mexer, né? Mas mesmo o ministro Teori já recentemente disse que cláusula pétrea, na verdade, é uma arrogância enorme, não se sustenta num país que procura a modernidade. Então, o caminho jurídico, de alguma forma, existe. Precisa saber se existe o caminho político. Agora, e essa história, por exemplo, primeiro, os homens no regime geral se aposentam com 35 de contribuição, não é isso? As mulheres com 30. Isso. No regime geral, nós temos espécies de aposentadorias. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é essa que você se referiu, com 35 anos de tempo de contribuição, que eu digo que é tempo de serviço, mas enfim, é uma questão acadêmica. E as mulheres com 30 anos. Os rurais se aposentam com menos 5 anos. 30 os homens e 25 as mulheres. Os rurais, trabalhador rural. Isso. Então, no próprio regime geral, há diferenças que pelo que se acompanha, pretende se modificar também. As mulheres, de alguma forma, têm um privilégio. Nossa, isso é um perigo fazer essa colocação, não é verdade? Por quê? Se aposenta 5 anos antes? Porque se aposenta 5 anos antes. E outros países do mundo não é igual? Dependendo do país. Não há uma uniformidade. Mesmo no mercado comum europeu, não há uma uniformidade. A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra sempre foi, de certa forma, exclusivista, né? Não há uma unanimidade em relação a isso. De todo modo, no regime geral, inclusive, a aposentadoria por idade, já que se fala tanto em idade mínima, a aposentadoria por idade do homem, 65 anos, da mulher, 60 anos, rurais, menos 5. Então, também não há uma uniformidade no próprio regime geral. Depende, veja como é complexo o assunto, depende do que nós estamos propondo, um regime único, militares, serviço público e regime geral, ou uma mexida só dentro dos regimes, nos próprios regimes. Entendo. Muito mais complexa, difícil, eu vou dizer para você com toda sinceridade, não acredito nessa hipótese, um único regime para todos os Você acha que isso não passa no Congresso Nacional? Eu acho que não passa no Congresso Nacional, eu acho que... Muitas categorias vão dizer que estão perdendo direitos que conquistaram. Sim, e categorias corporativistas, como são os militares, né? É da essência deles, né? E os embates jurídicos serão tantos que não vai ser alcançado. Também jurídicos? Muito Por quê? jurídico. Porque a pessoa pode alegar o quê? Direito adquirido? Não é direito adquirido. Não. É uma condição da Constituição
que não se pode alterar. É a chamada cláusula pétrea. É por isso. Mas vale lembrar que em 98, a emenda constitucional número 20, né, ela alterou a forma de cálculo da aposentadoria. Onde entrou o fator? Onde entrou o fator previdenciário. Previdenciário. Isso. Em exatamente. 98. Isso. De certa forma, mexeu numa cláusula pétrea. E esse debate se limitou à vida acadêmica. Entendo. Agora, quando se faz o cálculo, também para saber quanto o cidadão vai receber, também há diferenças ou não? Muitas diferenças, né? Também? Muitas. Mesmo no regime geral, mesmo no regime próprio e entre eles. Por exemplo, um parlamentar. Vamos começar com um parlamentar. Um parlamentar, ele é regido por uma legislação específica. Né? Tanto o tempo de contribuição dele, o tempo, o mandato, quanto o valor a ser recebido, difere do servidor público comum e difere da pessoa que está na iniciativa privada. Para pior ou para melhor? Não, ele sempre... Você já sabe a resposta. Eu só estou te provocando. Né? Eles têm alguns privilégios, né? Que foram, ao longo do tempo, foram sendo limitados. Sim. Mas ainda estamos muito aquém daquilo que seria algo que eu poderia dizer justo, razoável. Eu estou te provocando, porque você sabe que nós temos ainda ex-governadores que recebem. Sim, sim. Ex-governadores recebem pensão vitalícia. Ele morreu, passou para a esposa. Uma série de privilégios. Outro era vice, assumiu 3 meses, virou governador, pegou... E estão lá no Senado, tem gente no Senado lá. Sim, sem dúvida. É por isso que é revoltante quando se fala em reforma da Previdência Social como um caminho para a redução de direitos da camada mais necessitada. Heródoto, o valor médio dos benefícios pagos no regime geral da iniciativa privada é em torno de R$ 1.100. Médio, 1.100. Médio. Porque o salário mínimo está em 900 e pouco? 880. 880, quer dizer, um pouco acima do salário mínimo. Um pouco acima do salário mínimo. Sei. Agora, por que fala que a Previdência vai quebrar, se o pessoal ganha tão pouco? Porque é o único argumento que os economistas têm para defender a reforma da Previdência Social. Vale lembrar, Heródoto, que em 1988 já se dizia que o país ia quebrar com essa Constituição. Não é verdade? Parece que não quebrou, né? Não sei. Até agora aqui nós Pelo menos ainda não, né? Ainda não, nós estamos aí. Eles estão tentando, mas é fato isso ou não? Não, de modo algum. Não, precisa fazer um estudo de que rombo nós tratamos. O da Seguridade, que compreende assistência à saúde e assistência social, que são não contributivos, ou falamos da Previdência Social, que é contributivo. Precisa distinguir. Distinguindo um do outro, vamos tratar da Previdência propriamente dita. Que Previdência nós falamos? A Previdência do servidor ou a Previdência da iniciativa privada? Ou da iniciativa privada, acabei de colocar para você. O valor médio que se paga é divulgado pelo próprio Ministério. R$ 1.100. R$ 1.100. Muito pouco. Muito pouco. Qual é o teto? Ninguém recebe mais do que R$ 5.189. 5.189. Isso. Quem contribuiu o máximo durante 35 anos vai receber 5 pau. Não vai. Vai receber bem menos. Esse é o máximo. Esse é o máximo? Esse se a pessoa tiver muito tempo de contribuição e idade elevada. Né? Alguém que se aposenta com 35 anos de contribuição em torno de 55 de idade vai receber uns R$ 4.000. É uma redução drástica promovida pelo fator previdenciário que foi criado por uma emenda constitucional que é inconstitucional, mas que ninguém declarou. Né? É por isso que essa possibilidade de um único regime, juridicamente falando, ela existe. Politicamente falando, é uma falácia. Entendo. Tal a diversidade e tal algumas dessas diferenças que eu suponho que deve vir desde a época do Estado Novo. Não, na verdade começamos em 60 com algo próximo que temos hoje. A primeira grande reforma foi em 1973. Mas desde quando existe no Brasil essa ideia de que contribuir 35 anos você... Aliás, desculpa, antes não era contribuição, hein? Antes era tempo de serviço. Tempo de serviço. Mas você notou o que eu acabei de dizer? Sim. Tempo de contribuição é a ideia do economista que quer incutir a todos nós a sensação de que a gente precisa contribuir. Mas qual é a diferença, então, entre tempo de contribuição e tempo de serviço? Rigorosamente, é apenas uma fachada, é apenas um título para dizer para você, Heródoto, que você não vai se aposentar se não contribuir. Que quando você ficar doente, esse tempo não vai ser calculado para sua aposentadoria. Que o rural, que não contribui porque não tem produção rural, por alguma circunstância, não vai poder contar esse tempo para sua aposentadoria. Mas eu te pergunto o seguinte, não é justo que a pessoa contribua para poder receber a aposentadoria? Ou não? É justo que haja
É justo necessário, vamos lá, é justo e necessário que haja fonte, né, de custeio. Senão o país fica insustentável. Mas um economista recentemente declarou o seguinte: a culpa da educação no país não ser primorosa, não ser aquela que nós desejamos, é do rombo da Previdência Social. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos lá. Aí precisamos do quê? De uma profunda reforma tributária, porque nós não estamos falando mais em Previdência Social, nós estamos falando em arrecadação, em tributos. Então, a reforma tributária é urgente. Numa hierarquia, eu diria para você, Heródoto, reforma política, reforma tributária. E se o país tem a economia aquecida, aí vem a reforma trabalhista, não haverá rumo da Previdência Social. Olha, nessa linha, Adilson, doutor Adilson, o João Carlos, que é de Mogi das Cruzes, aqui na região grande de São Paulo, ele quer saber se os funcionários públicos já deveriam entrar na carreira fazendo uma previdência paralela, se eles quiserem receber mais do que o teto do INSS. Bom, hoje é uma imposição legal. Hoje ele já... é legal isso? Hoje ele se aposenta. Se ele ingressar hoje no serviço público, ele se aposenta com o mesmo teto que é do INSS, que é os 589 que eu mencionei. Para que ele tenha algo mais do que isso, ele precisa aderir a uma previdência privada própria. Como qualquer um outro? Como qualquer um outro, podemos dizer assim. Sei. Que é facultativa. Tá, que seria o quê? Uma previdência suplementar? Isso, que é facultativa. Somente hoje, quem ingressa aderindo a essa previdência, ele vai ter uma complementação dos seus rendimentos. Isso é uma forte aproximação do regime próprio do serviço público com o regime geral. É quase unificar, quase eu estou exagerando. É uma tentativa de unificar, um primeiro passo para unificar, que já foi importante. O advogado, doutor Adilson Sanches, gentilmente aqui conosco. Adilson, bom, essa questão então da Previdência, como você já deixou bastante claro, tem o seu lado técnico, mas a grande discussão, o grande debate é o lado político e a consolidação de alguns direitos que alguns obtiveram ao longo do tempo, é isso? Sem sombra de dúvida, é isso. Aliás, falando em reforma da Previdência Social, você ouve isso há quanto tempo? Muito tempo. Tempo. Pelo menos há mais de 3 décadas, né? Sem dúvida. É o tema que sempre está em pauta quando a economia vai mal. Porque quando a economia vai bem, há arrecadação. O que se deve questionar é o que sistema nós desejamos para nós. Não é? Porque se postergar a aposentadoria, essa pessoa vai continuar a trabalhar e vai impedir que o jovem ingresse no mercado de trabalho. Mas você também não teve uma diminuição muito dos jovens, que alterou a pirâmide etária brasileira? Sim. E o pessoal está dizendo que nós estamos tendo um bônus demográfico agora? Sim, sem sombra de dúvida. E vai aumentar cada vez mais. Né? A população está envelhecendo. Então, pois é, os contribuintes vão diminuir cada vez mais, porque também você tem menos jovens no mercado. Sim. É uma bola de neve. E é por isso que o grande desafio é justamente aquecer a economia. Esse é o grande desafio. Não é? De todo modo, a população está envelhecendo por variadas questões. Né? Está envelhecendo. Mas está envelhecendo bem. Mas em outros países também não estão esticando cada vez mais? Dizendo, agora o cara está vivendo muito mais, vai ter que trabalhar mais? Perfeito. Mas aí nós precisamos de um debate maior. Vamos ver quais são os valores pagos nos outros países. Vamos ver quais são os serviços públicos prestados. Qual é a assistência que a população tem. E aí, Heródoto, é uma semana de assunto. Mas... Não é? Nós teremos eu quero dizer o seguinte, é justo que contribua, como você disse, é justo, deve, aliás, é um regime contributivo, não é? Mas qual que é o conceito de justiça? Contribuir para se aposentar com R$ 1.100 e ter um serviço público que não lhe garante educação, lazer, saúde, segurança? É essa a questão. Ou contribuir de forma... Vai perguntar para os países mais desenvolvidos se a população é contrária a pagar tributos. Não, mas ela tem todo o serviço oferecido. Veja o que é a licença maternidade, aqui chamado salário maternidade, na Inglaterra, o seguro-desemprego e assim por diante. Então, se quiser comparar, não compare apenas o tempo e a idade, o tempo de contribuição e a idade. Compare também os valores pagos. Adilson, em outras oportunidades, nós vamos continuar a conversa. Muito obrigado por ter vindo. Prazer em conhecer, viu, Adilson? Muito obrigado. Bom, com a participação, então, do Dr. Adilson Sanches, né, eu espero que são várias as pessoas que nós temos trazido para falar a respeito do assunto. Você possa ir informando aí sua opinião a respeito. Você vai olhando, ouvindo o pessoal aí, né, e vá decidindo por conta e risco. Essa é uma das nossas metas aqui. Em 22 segundos, nós voltamos.